Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Gostaria de conversar um pouquinho aqui com vocês sobre alguns conceitos importantes que nós estudamos durante o semestre na disciplina de alfabetização e letramento. O caminho que nós percorremos até aqui, entre o tópico 1 e o tópico 4, desde o mês de abril até agora, finalizando o semestre, nós estudamos a questão da oralidade, alfabetização, letramento e cultura escrita, teorias de aquisição da linguagem, teoria de aquisição e aprendizagem da linguagem, alfabetização e prática pedagógica, e agora no tópico 4, que nós já estamos também finalizando, a aprendizagem da língua escrita em seus aspectos linguísticos. Todos esses tópicos trazem conceitos fundamentais para a aprendizagem na docência do pedagogo e da pedagoga nos processos de alfabetização e letramento. Alfabetização e letramento aqui, em torno do ensino da escrita e da leitura de crianças, na educação infantil e no ensino fundamental, são conceitos importantes para o nosso conhecimento, para a nossa compreensão teórica e metodológica em torno desses processos. Então, nós entendemos a alfabetização como um processo que envolve a decodificação de sinais linguísticos, pelo menos de maneira comum e na maioria das vezes, como um processo de aprendizagem da escrita e da leitura, como domínio do processo alfabético e ortográfico, como a aquisição do sistema convencional de escrita. Mas, observando ao longo dos anos os processos de alfabetização, aqui na educação brasileira principalmente, nós vimos que apenas o restrito entendimento deste conceito e da prática de apenas como domínio do processo de alfabético ortográfico não é suficiente para o que realmente se busca entender como um processo de alfabetização. Então, se nós tivéssemos talvez ampliado a complexidade desse processo de alfabetização, talvez não seria necessário nós trazermos a discussão do letramento, visto que numa compreensão mais ampla desse processo, alfabetização e letramento são conceitos indissociáveis e interdependentes. Então, principalmente da década de 80 até aqui, tem se ouvido bastante que a alfabetização não é apenas aprender a ler e escrever, mas alfabetizar é muito mais do que apenas ensinar a codificar e decodificar. Então, o letramento, ele é o desenvolvimento de comportamentos e habilidades de uso competente da leitura e da escrita em práticas sociais. O que a Magda Soares nos diz que o que distingue a alfabetização do letramento é o conceito de práticas sociais. Então, o nosso movimento aqui na disciplina foi desse entendimento de uma alfabetização que está indissociável desse letramento, ou seja, de um processo que alfabetiza letrando, ou que letra alfabetizando, nós poderíamos dizer assim. Para que eu consiga entender essa interdependência, entender essa indissociabilidade, eu preciso ter claramente também a distinção e a diferença dos dois conceitos que nós apresentamos aqui. E num movimento de buscar que esse processo de alfabetização e letramento vai fazer com que esse sujeito faça um uso social da leitura e da escrita. Ou seja, que nesse processo de alfabetização e letramento, a sua prática de sala de aula, o desenvolvimento das atividades, elas têm um sentido e significado para essas crianças. Então, não basta apenas saber ler e escrever. O mais importante é saber fazer uso da leitura e da escrita em contextos reais de uso. É fundamental pensar nas práticas sociais de leitura e escrita no processo de alfabetização a partir de uma perspectiva de língua como fenômeno social e considerar as relações existentes entre língua, cultura e sociedade, que foi o que nós estudamos lá no capítulo... Deixa eu ver, o capítulo da CEL que nós estudamos foi na verdade no primeiro capítulo, quando ela trouxe esse extrato que eu trago aqui para vocês, quando a gente discutiu oralidade, letramento e cultura escrita. Entender que a nossa sociedade privilegia a escrita como uma das principais formas de comunicação atualmente. E a partir do momento que eu
considera a relação existente entre a língua, cultura e sociedade, eu consigo fazer um movimento, né, de privilegiar atividades que levem em consideração as práticas sociais de leitura e de escrita. Né? Duas outras linguagens humanas indissociáveis que a Fabiola Cell também nos sinalizou nos nossos estudos foi que a aprendizagem do código escrito passa a ser compreendida como atividade de expressão, comunicação e registro de experiências, né? E aí nós precisamos entender também de oralidade, de letramento e o papel dentro da cultura escrita, né? As múltiplas linguagens foi um outro conceito que também nós estudamos, né, bastante aqui, principalmente lá no capítulo 3 do nosso caderno pedagógico. Né? Então, o conceito de múltiplas linguagens, ele se refere às diferentes linguagens presentes nas atividades pedagógicas que possibilitam às crianças observar, investigar, questionar, trocar ideias e planos. A partir do momento que eu entendo a importância e reconheço essas múltiplas linguagens das crianças, eu consigo fazer com que na intencionalidade das nossas metodologias nós possamos realmente fazer com que elas sejam protagonistas desse processo. Né? Ou como diz Filho e Filho, quando se considera esse conceito em relação às metodologias, por exemplo, as crianças são colocadas em lugar de destaque. Elas passam a ser concebidas como atores sociais pertencentes a grupos sociais específicos de gênero, classe, etnia e etc., sendo produtores e também produtos da história e da cultura humana. Né? Lembrando aqui que nós estamos pautados nesses estudos por a perspectiva histórico-cultural. Né? A partir do momento que eu identifico essas múltiplas linguagens, eu passo a pensar em aspectos fundamentais para a participação das crianças, os quais dizem respeito aos elementos priorizados na ação docente. Então, esses elementos correspondem ao quê? Ao espaço, ao planejamento, à avaliação, à documentação, às rotinas e aos tempos. Né? Quando o professor compreende o conceito de múltiplas linguagens, né? Também das múltiplas infâncias, entendo a criança como um sujeito, né, como um agente social, como protagonista do seu processo de aprendizagem, eu vou fazer escolhas intencionais, né, nesse planejamento, nas avaliações. Né? O tempo e o espaço, ele é visto sempre com o objetivo de criar o ambiente que respeite essas múltiplas infâncias, né, entendidas no plural como multifacetadas, né, e diversas. Pensar em alfabetização em infância é situar esse processo num discurso em que as infâncias são compreendidas como construção social e como categoria do tipo geracional, né? Então, devendo ser reconhecida na sua heterogeneidade, idiosincrasias, subjetividades e particularidades. Para tanto, é preciso que você considere os conceitos de classe social, etnia, gênero, religião e também do espaço geográfico, né, como fator determinante na constituição de diferentes infâncias. Né? Nossas crianças vivem diversas infâncias, né, e poder entender, observá-las e situá-las, até principalmente geograficamente, é fundamental para o respeito dessas múltiplas infâncias, dessas múltiplas linguagens. E aí eu trago aqui para vocês, para a gente refletir, né, o que Loris Malaguzzi fala em um dos seus poemas, que é o seguinte: a criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar, de falar. 100, sempre 100. Modos de escutar, de maravilhar e de amar. 100 alegrias para cantar e compreender. 100 mundos para descobrir. 100 mundos para inventar. 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens, depois 100, 100, 100. Mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura lhe separaram a cabeça do corpo. Então veja quanta coisa interessante e importante tem para nós olharmos o que a Loris nos fala do que é realmente observar essas múltiplas linguagens, respeitar as múltiplas infâncias destas crianças, né, que estão nesse processo de alfabetização. Né? Nós sabemos, por vezes, que nós dissociamos, né, através, né, da história do conhecimento, visto pautado por vezes por um pensamento cartesiano, né, e positivista,
né, que nós dissociamos corpo e mente, né? O próprio corpo da criança, por vezes, vamos dizer assim, esquartejado nas práticas de ensino pautadas por ensino tradicional, né? Nós lembramos aí na educação infantil daqueles desenhos, né? Trabalhar com o corpo apenas em formas de desenho, no papel dissociando essas partes, né? Então, a Lores, ela traz para nós, né, um outro olhar que é resgatar, né, essa criança que traz 100 formas de amar, de escutar, né, a criança em suas múltiplas linguagens. Então, foi o que nós discutimos bastante nesse semestre, né, entender esse conceito, e entender esse conceito quando eu li esse extrato aqui do filho, me remeteu muito, né, e é possível aqui linkar com o que a gente compreende como uma escutativa, que é aquela escuta que não basta eu ter, né, o meu aparato auditivo pronto para ouvir os sons, a fala do outro, mas uma escuta que depende de uma disposição afetiva no sentido de escutar com o corpo todo, né, que demanda também uma sensibilidade do olhar e que demanda a compreensão da afetividade, entendida aqui como um fenômeno complexo. Como nos dizia já Rolando Toro, a afetividade é um fenômeno complexo, né, que pode ser pautado por sentimentos benevolentes, como a paternidade, a maternidade, a amizade ou altruísmo, ou como os opostos, como a ira, a inveja, a arrogância e o orgulho, por exemplo, né? Então, a partir do momento que o pedagogo e a pedagoga têm consciência desse fenômeno complexo, ela também entra num movimento do que Filho e Filho diz, de que nós possamos entender a pedagogia como uma ciência que pensa nas crianças não apenas como sujeitos que dizem e escrevem no sentido estrito de centrar a alfabetização na sua linguagem oral e escrita, mas como sujeitos cujas relações de comunicações são fortemente acompanhadas de outras linguagens, como as expressões corporais, gestuais e faciais. Entender esses aspectos é essencial à formação do professor de educação infantil e de ensino fundamental. Por isso que eu fiz o link aqui com conceitos, né? Com o conceito de afetividade, por exemplo, porque para mim ler, interpretar essas outras linguagens, como as expressões corporais, gestuais e faciais, por exemplo, demanda entender esse complexo fenômeno da afetividade e entender de que nenhuma relação é neutra, que as pessoas nos afetam, né? Então, essa é uma disposição que eu gosto de chamar de disposição afetiva, para esse entendimento dessa pedagogia como ciência, né? Que pensa nas crianças não apenas como sujeitos, né? Que vai centrar a alfabetização na linguagem oral e escrita como desfile, mas também que faz, né? Que entende esse sujeito como sujeito de relação. Quando nós falamos em alfabetização e educação infantil, e nós discutimos bastante isso no capítulo 4, né? No capítulo 4 do nosso caderno pedagógico, né? O conceito de letramento, esse conceito cumpre lembrar que se aproxima mais das práticas educacional-pedagógicas na educação infantil. Né? Lembrar que a educação infantil, nessa questão da alfabetização, não deve ter como fim, né, a alfabetização precoce das crianças, com o foco estrito na leitura e na escrita, né? E aí vale considerar, né, o que determina o ensino fundamental de 9 anos, na Lei número 11.274 de 2006, que tornou obrigatória a inclusão das crianças de 6 anos no ensino fundamental. Porque, veja bem, quando nós acolhemos crianças de 6 anos no primeiro ano do ensino fundamental, nós estamos acolhendo crianças pequenas. Então, essa discussão do respeito às infâncias e o desenvolvimento das crianças no processo de alfabetização é fundamental. A alfabetização é possível alfabetizar na educação infantil? Sim, mas não é uma alfabetização restrita, né? Não é o fim precoce, né, de ler e escrever, mas sim o contato com esse mundo, né, da escrita, de maneira que a sua infância possa ser considerada. Então, ou como a Magda Soares já nos dizia, né? O essencial é que as crianças estejam imersas em um contexto letrado, o que é uma outra designação para o que também se costuma chamar de ambiente alfabetizador, e que nesse contexto sejam aproveitadas de maneira planejada e sistemática
todas as oportunidades para dar continuidade aos processos de alfabetização e letramento que elas já vinham vivenciando antes de chegar à instituição da educação infantil. Então, ela inicia esse processo não é no centro de educação infantil, não é na instituição escolar, mas a partir do momento que o sujeito nasce, ele entra em contato com essa cultura, né? Com essa cultura de alfabetização, com esses processos de alfabetização e de letramento. Então, a instituição ela tem o papel de dar a continuidade a esse processo, né? Ou então, como o Vygotsky já nos dizia, que o melhor método é aquele em que as crianças não aprendem a ler e escrever, mas sim descubram essas habilidades durante as situações de brinquedo. O desenho e o brincar são fundamentais ao desenvolvimento da linguagem escrita das crianças na pré-escola. Então, a partir do momento que o Vygotsky coloca isso, o que ele está trazendo para nós? Ele está trazendo, ele está jogando luz sobre um direito da criança que é o brincar. Então, quando a gente fala de uma alfabetização que privilegia a ludicidade, é entender qual é o significado da brincadeira nesse processo, né? E aí a gente precisa avançar também nessa discussão, né? A alfabetização, né, no contexto dos anos iniciais do ensino fundamental, as atuais mudanças precisam contribuir no sentido de se desenvolver uma perspectiva que integre a educação infantil e o ensino fundamental, que a gente desfaça as rupturas que existem entre essas duas, vamos dizer assim, entre essas duas fases, né, da educação básica. E é preciso, para que isso aconteça, entender o conceito também de percurso formativo, ou de aprendizagem como um contínuo, né? A ideia de continuidade. Nós temos aí hoje a BNCC que precisa ser bastante analisada por nós. Ela traz uma estrutura organizacional do currículo na educação infantil diferente do ensino fundamental. Isso não aconteceu de maneira aleatória, né? É uma outra discussão, né? Que nós não vamos ter tempo aqui nessa aula de discorrer sobre a estrutura da BNCC, mas precisamos ficar atento, né? A BNCC, na organização curricular da educação infantil, quando ela coloca campos de experiência, direitos de aprendizagem, objetivos de desenvolvimento e aprendizagem, ela não surgiu do acaso, né? Tem toda aí uma história de luta para que ela não fosse formatada igualmente ao ensino fundamental, né? Que está lá trabalhando com competências, habilidades, né? E conteúdos e objeto do conhecimento. Não é o acaso que isso acontece, porque existem especificidades da educação infantil, e aí essa discussão também é uma discussão que precisa ser ampliada também, né, para além do que nós estamos estudando aqui, no sentido de que a criança com 6 anos de idade na educação, no ensino fundamental, ela também é uma criança pequena, né? E aí nós precisamos sair de algumas caixas, né, que enquadram o processo de alfabetização e letramento num período que muitas vezes a gente ouve como, entre aspas aqui, né, alfabetização na idade certa. Então, essa ampliação do olhar, ela vai acontecer e a própria compreensão ampla e complexa de uma alfabetização e de um processo de alfabetização e letramento, ou, dito de outra forma, de uma alfabetização de uma alfabetização que letra ou que de uma alfabetização, de um letramento que alfabetiza, vamos dizer assim, parte do entendimento do respeito a essas múltiplas linguagens, das múltiplas infâncias e dos direitos da criança, como, por exemplo, o direito de participação, né? Então, a partir do momento que eu pauto a minha prática, que eu entendo, né, e que eu parto a partir de uma teoria histórico-cultural, que é o que nós estamos estudando aqui e defendendo, é entender a diferença entre criança e aluno. Então, o próprio discurso do professor, ele vai privilegiar, ao invés de falar aluno, ele vai, né, entender esse sujeito como criança. E ele leva em consideração a singularidade infantil e considera as infâncias no plural como multifacetadas e plurais, né? Atende às necessidades das crianças, como, por exemplo, brincar, aprender e produzir cultura. Então, as brincadeiras, as aprendizagens e a produção cultural, elas são organizadas e planejadas de forma sistematizada pelo pedagogo, pela pedagoga.
né? E as metodologias de alfabetização, elas não estão imunes a esse processo social histórico, né? Como eu estava falando, né? Não é ao acaso que nós temos o documento da BNCC estruturado da maneira como ele está estruturado, e aí, né, as metodologias, elas estão submetidas a enfoques teóricos, né, e metodológicos dirigidos às instituições educacionais através de diretrizes, de propostas pedagógicas, que por vezes procuram responder a alguns interesses estruturais mais amplos, os quais muitas vezes estão em divergência com a realidade educativa. Por isso que essa questão do currículo, ela precisa sempre ser debatida entre os nossos pares, né? E aí também chamamos a atenção aqui para o documento do projeto político-pedagógico, né, onde as instituições precisam, né, na sua criação ou reelaboração do PPP, trazer a reflexão do lugar da infância no currículo da instituição, da vida coletiva, onde se encontram professores, crianças e outros profissionais, e a partir das reflexões traçar metas que contemplem ludicidade, interações sociais, conhecimento do mundo natural e social, educação e cuidado, complexidade do brincar, emoção, corpo e cognição, cultura e sociabilidade, conhecimento científico e as diferentes linguagens. Na escolha metodológica, criar espaços e tempos na escola para a troca de experiências entre as crianças. Possibilitar sentido ao que se está aprendendo. Ensinar na lógica da continuidade dos conteúdos e não na fragmentação. Envolver as crianças em sequências de atividades nas quais possam se relacionar com as outras crianças. E proporcionar relatos de histórias compartilhadas entre as crianças. Experimentar momentos de conversa sobre assuntos variados, ouvir as crianças, deixando-as se expressarem livremente. Propor situações em que as crianças possam narrar histórias e falar de si mesmas. Viajar no universo da imaginação com as crianças por meio das histórias contadas, que devem ser muitas, como diz Filho e Filho. Né? Essa questão da escolha metodológica, de possibilidades metodológicas que se pautem por essa perspectiva, né, da criança como protagonista, como agente social, como ser participativo do seu próprio processo de alfabetização e letramento, né, Filho e Filho trazem isso bem detalhado lá no capítulo 4 do nosso caderno pedagógico, né, só para situar vocês aqui nos nossos estudos. E chegando, né, ao tópico 4, que até aqui eu relembrei vocês de conceitos que nós estudamos ao longo do semestre, no tópico 4, que nós já estamos também finalizando, nós estudaremos a aprendizagem da língua escrita nos seus aspectos linguísticos. Então, durante o tópico 4, nós teremos a possibilidade de compreender que a alfabetização é um processo de aprendizagem, não de aquisição, o que é preciso saber para aprender a ler e a escrever, e compreender o papel da leitura no processo de aprendizagem da escrita. Para isso, vocês terão como materiais de estudo o capítulo 3 do Caderno Pedagógico Alfabetização e Letramento, né, onde nós estudaremos a aprendizagem da língua escrita, aspectos linguísticos. Né, esse é o título do capítulo 3, né? Então, o capítulo 3 ele vai trazer, né, bastante detalhe e especificidade dos aspectos linguísticos nesse processo da alfabetização, que é escrito pela Lucilene Lisboa de Lis e a Fabíola Sucupira Ferreira Cel, né? Nós vamos refletir sobre o processo de aprendizagem da escrita na alfabetização, tendo como norte os pressupostos linguísticos, né? O que vai também contribuir nesses estudos ao longo do capítulo 3 do nosso caderno são também os 2 vídeos que eu disponibilizei, tá, da professora Maria Irma, da Unesp, onde ela traz essa reflexão em torno, né, de aspectos da fala, da escrita e da leitura no processo de alfabetização. Temos também um artigo de Andrade, que ele vai se debruçar em torno da alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental, né?
traz também essas considerações do conceito, né, indissociável entre alfabetização e letramento, para além de outros detalhes importantes desse processo. E também o artigo do Paulo Freire, né, sobre a importância do ato de ler, né? Então, o nosso mestre Paulo Freire, nós sabemos que ele tem contribuições importantíssimas para o processo de alfabetização, né? Ainda que Paulo Freire tenha, né, se dedicado à alfabetização de jovens e adultos, mas enquanto sujeito aprendente, né, o Paulo Freire ele traz para nós considerações valiosíssimas para que a gente possa também ensinar a alfabetização, o letramento, né, e tornar essa aprendizagem de crianças, né, das crianças ou dos adolescentes, né, de uma maneira que eles sejam considerados como sujeitos históricos de produção de cultura, né? Bem, para finalizar essa nossa reflexão aqui hoje, eu trago o que Cato nos escreveu, né, e ele coloca uma questão bastante interessante sobre a função da escola, porque já que no capítulo 4, no tópico 4, desculpa, né, no capítulo 3 do nosso caderno, nós vamos discutir especificidades, né, da aprendizagem dessa leitura escrita no que diz respeito a aspectos linguísticos, são detalhes minuciosos, detalhes preciosos, né, do que é preciso saber para aprender a ler e escrever, mas a gente não pode perder, né, que nós perder de vista que ao longo de todo o semestre nós estávamos com o nosso olhar focado numa alfabetização, né, que entende também o processo de letramento como indissociável, né? E aí, como Catos nos diz, a função da escola na área da linguagem é introduzir a criança no mundo da escrita, tornando-a um cidadão funcionalmente letrado, né? Isso é, um sujeito capaz de fazer uso da linguagem escrita para sua necessidade individual de crescer cognitivamente e para atender às várias demandas de uma sociedade que prestigia esse tipo de linguagem como um dos instrumentos de comunicação, né? Então, o que o Cato traz aqui para reflexão, nós não podemos também perder de vista, né? Que é o que nós nos dedicamos ao longo do semestre para entender, como introduzir a criança nesse mundo da escrita, respeitando suas múltiplas linguagens, suas múltiplas infâncias, entendendo como um sujeito ativo, participativo e produtor de cultura, né? Respeitando sua história, suas trajetórias, né? E também considerando os seus direitos, né? Garantindo o direito das crianças nesse processo. A partir daqui, eu convido vocês à discussão no fórum do tópico 4, onde a partir da pergunta, né, qual o papel do pedagogo e da pedagoga no processo de alfabetização e letramento, a gente possa continuar essa discussão e que a gente possa concluir, né, o tópico 4 e concluir o nosso semestre, entendendo que a discussão sobre alfabetização e letramento ela não se encerra na disciplina, né? Ela não se esgota tudo aquilo que a gente precisa aprender sobre esses conceitos em torno do papel do alfabetizador, né? Ou do papel do pedagogo e da pedagoga no processo de alfabetização e letramento, né, das crianças, que foi o que nós discutimos aqui ao longo do semestre. Gostaria de agradecer aqueles que me acompanharam até aqui, continuo à disposição de vocês e até o próximo encontro.